Boa noite, meus amigos, sejam todos bem-vindos à nossa casa. Hoje, quarta-feira, nós temos 19 horas, os grupos de estudos da casa. Para todos que queiram participar, temos grupos daqueles que já estão estudando há mais tempo, grupos daqueles que estão começando, das 19 às 20 horas. Também neste horário, atendimento fraterno na casa, a biblioteca funcionando. E agora nós vamos dar continuidade às atividades da casa com a parte da exposição doutrinária. Para tal, convido a todos para a prece, a fim de iniciarmos esta atividade. Neste momento em que aqui nos reunimos, procurando esta sintonia mental superior, este contato convosco, ó Deus, nosso Pai, Criador, causa primeira de todas as coisas, supremo amor e bondade, justiça e perfeição. Esta nossa sintonia convosco, irmão maior Jesus de Nazaré, nosso mestre, guia e modelo, nossa sintonia com os benfeitores espirituais, com o nosso protetor, a fim de compreendermos melhor as leis divinas que regem o universo, sintonizando com estas leis através da compreensão e vivendo melhor na busca do nosso aperfeiçoamento. É nesse desejo, rogando este amparo espiritual, esta inspiração, que nós, em teu nome, ó Deus, em nome de Jesus e desses benfeitores amigos, do diretor espiritual da nossa casa, nosso irmão Bezerra de Menezes, que iniciamos a nossa atividade doutrinária. Quando vai tratar das virtudes em O Livro dos Espíritos, através das perguntas que Allan Kardec faz aos imortais, nos dá a entender que as virtudes, assim como os vícios, são os nossos hábitos neste campo moral, porque tudo nasce na moral. Então, os hábitos nocivos são os vícios. E os hábitos no bem são as virtudes. Então, a virtude é esta nossa atitude no bem, que está sob a ação da nossa escolha, do nosso livre arbítrio. Quando Allan Kardec vai tratar da questão do avanço, do progresso moral, inclusive que estamos estudando junto com a juventude, os jovens que têm encontros nessa casa todos os domingos, das 10 às 11 da manhã, e que estamos estudando temas que são referentes ao encontro regional que acontecerá dia 18 de novembro na cidade do Itaqui, onde jovens de todas as cidades da região vão se encontrar para estudar o tema central, que é a espiritualização nos relacionamentos. E estamos justamente estudando esse tema do progresso moral, junto com os jovens. E quando Allan Kardec vai questionar os espíritos nesse progresso moral, e que conjuntamente vai se falar do progresso intelectual, dizem os espíritos que o progresso intelectual é necessário para o progresso moral.
Porque é necessário conhecer, é necessário saber, é necessário entender a lei para fazermos a sua aplicação. Porque senão, sem sabermos, sem entendermos, sem este conhecimento intelectual, como aplicar? Então, às vezes, a pessoa, ela tem uma atitude que classifica como de bondade, e na verdade é uma atitude tola. Porque, pensando em fazer o bem, o indivíduo às vezes faz o mal, porque desconhece. Seja por um carinho, seja por uma dedicação, enfim. Muitas vezes pode acontecer, num exemplo cotidiano, de uma mãe, de um pai mesmo, de um avô, de uma avó, dar ao filho, ao neto, que quer ir para a balada, por exemplo. Ele quer sair na noite. E vai pedir um dinheiro, vai pedir para que possa sair. E às vezes, aquele querido, que o ama, que o quer bem, está com o dinheirinho contado para pagar a conta da luz. Mas, tomado por esta emoção, empresta um determinado valor. E, na segunda-feira, não tem o dinheiro para pagar a sua conta. A princípio parece um ato de bondade, mas na verdade é um ato de tolice. Porque a bondade nem sempre é fazermos aquilo que estão nos pedindo. Para isso é necessário a razão, é necessário o conhecimento, para podermos julgar se aquela atitude que está sendo feita, que está sendo praticada, é uma atitude que realmente pode ser classificada de um bem que está se fazendo. Então, muitas vezes, dizer não é uma atitude do bem, apesar que aparentemente não pareça para muitos, inclusive para aquele, o filhinho, o netinho, que está pedindo algo que acha uma extrema maldade ser negado. E, na verdade, este é um bem. Então, quando Allan Kardec questiona, os espíritos vão dizer, é necessário conhecer, é necessário este progresso intelectual para o progresso moral. O bem proceder, o agir corretamente, a virtude, a ação no bem. E Allan Kardec vai perguntar então, mas por que tantas pessoas que têm um grande desenvolvimento intelectual, no entanto, são pessoas de um comportamento que não condiz com a moral? E aí os espíritos vão nos dizer que é necessário um amadurecimento do senso moral. Que não basta, apesar de ser necessário o conhecimento, o progresso intelectual, não basta este conhecimento, não basta esta informação. Porque quantos de nós estamos informados sobre o comportamento? Quantos de nós? E por que, se a informação aí está, no mundo que nós vivemos hoje, a informação está por toda parte. Se a informação aí está, por que não a aplicamos?
falta o amadurecimento do senso moral. É necessário sentir essa necessidade. Sentir. Muitas vezes são as experiências do dia a dia, as dificuldades que vão fazendo com que amadureçamos. Com o passar dos anos, com as dificuldades que enfrentamos, a gente vai compreendendo agora, através do sentir, que realmente aquela informação que muitas vezes um avô, uma avó, os nossos pais mesmos falaram, muitas vezes repetiram para nós, e nós ignoramos. Então nós estávamos informados, mas hoje, depois do tempo passado, das provas do dia a dia que enfrentamos, das aflições, nós amadurecemos esse senso e hoje compreendemos que realmente é assim que se deve agir. Falta o amadurecimento do senso moral. Quando nós estamos encarnados, nós espíritos, nesta vida única que temos, a vida espiritual, que é a principal vida, e esta vida espiritual, ela é uma única vida que vivemos experiências fora do corpo físico, quando na erraticidade, ou seja, nos intervalos das encarnações, ou quando estamos no corpo físico através de uma nova encarnação. Então, quando estamos encarnados, nós estamos conectados a esse corpo através do perispírito, que é o corpo espiritual, através de fluidos que nos ligam a esse corpo. E, no entanto, quando pensamos, e o pensamento, ele que é uma lembrança de tudo aquilo que já vivemos, ele age sobre as nossas emoções. Então, às vezes, uma lembrança de algo nos traz uma emoção, um pensamento. Uma emoção que pode traduzir-se como uma tristeza ou como uma alegria. Então, estes pensamentos agem sobre as nossas emoções. E, consequentemente, sobre todo o nosso psiquismo. E nós vibramos. Nos sentimos melhores ou não, de acordo com o nível de pensamento. As virtudes e os vícios, que estão neste campo moral, que estão nesse campo mental, e dentre eles, o respeito. O respeito, que é quando nós elegemos alguém, nós lhe damos uma autoridade moral, porque dentro daquilo que o conhecemos. Então tem determinadas pessoas que têm uma autoridade moral sobre nós, porque nós elegemos esta autoridade. Nós lhe damos essa autoridade pela vida, pela convivência, pelos seus atos, com aquele significado que este indivíduo, que esta pessoa tem em relação a nós. Nós lhe concedemos esta autoridade moral, respeitamos. Nós agimos bem em relação àquela pessoa, eu respeito. Ou então, nós respeitamos
por uma autoridade, às vezes imposta e necessária. Por exemplo, usar o cinto de segurança. Então a pessoa, o indivíduo, usa o cinto de segurança se houver uma fiscalização. Na cidade não tem uma fiscalização, ele não usa o cinto de segurança, apesar de ser obrigatório. Mas se ele sai para uma viagem onde pode ser parado e ser multado, ele usa o cinto de segurança porque por medo de ser parado e ser multado. Assim como se houvesse uma fiscalização na cidade, ele usaria por medo. No entanto, há indivíduos que analisaram esta situação e concluíram pelo conhecimento que o cinto de segurança, ele é nosso amigo, porque nós não sabemos o que vai acontecer na próxima esquina. Às vezes vamos muito bem na nossa preferencial, dentro de uma velocidade razoável, e alguém se atravessa na nossa frente. E há uma batida que pode causar um dano menor ou maior. Então, esse conhecimento que a pessoa amadureceu pelo entendimento que o cinto é amigo, ele passa a usar, não porque é uma imposição, não por medo, mas porque sabe, compreende essa necessidade. Então ele usa. O respeito, a atitude no bem em relação àquela situação ou àquela pessoa em determinadas circunstâncias. Mas quando nós estamos na convivência e há um indivíduo, há uma pessoa pela qual nós não guardamos muita simpatia, aquela pessoa, nós, cada vez que pensamos nela, ou que ouvimos falar nela, nos causa uma emoção desagradável, porque eu não tenho simpatia por aquela pessoa. E, possivelmente, eu não vou ter respeito por aquela pessoa. A não ser em determinadas situações, como já foi aqui exposto, se não for uma autoridade que eu concedi àquela pessoa, esse respeito é natural. Mas eu não guardo essa simpatia em relação àquela pessoa. E eu não entendo, muitas vezes, certas atitudes que aquele indivíduo ou aquela pessoa, seja homem ou mulher, tem. Então eu, não guardando esta simpatia, me alimentam pensamentos ruins, pensamentos maus em relação àquele indivíduo. E de repente, eu decidi hoje que amanhã eu vou falar com aquela pessoa. E eu vou dizer umas poucas e boas para ela, porque o que ela está pensando que é. E eu começo já a alimentar estes pensamentos e, consequentemente, esses sentimentos em relação àquele indivíduo, que nem sabe que eu estou planejando, nem imagina que amanhã será o dia fatal. Quando eu estou fazendo isso, eu estou movimentando uma imagem mental. Eu estou criando um campo mental nocivo, perturbador, desarmonizado. E este campo mental começa a agir em mim, começa a agir no meu psiquismo, começa a movimentar energias em mim em desequilíbrio. E vai desarmonizar o meu corpo espiritual. Esses fluidos que
todos temos, estas energias que nos envolvem, pelo nível de pensamento inferior, vai entrar em desarmonia. E nós temos centros de energia que ligam o nosso corpo espiritual, nosso perispírito, ao nosso corpo físico. Esses centros de força, eles alimentam o nosso sistema orgânico através do sistema nervoso. E esses centros de força vão, pelo nosso pensamento desarmonioso, desequilibrado em relação àquele indivíduo, àquela pessoa, eles vão sendo minados por esses pensamentos em desarmonia. E vão modificando, porque eles têm um contato direto com cada célula do nosso corpo físico. E eles vão modificando este campo, e estas células precisam desta energia para se reproduzirem, aliando a outros elementos, como a nossa alimentação, a nossa respiração. E quando essas energias desequilibradas, desarmoniosas, perniciosas, atingem o núcleo celular, eles vão afetar a formação das novas células, gerando desequilíbrios no nosso corpo físico. Então, antes mesmo do indivíduo, daquela fulana, daquele fulano, saber do que nós estamos planejando, nós estamos já minados, desequilibrados. E a persistência desses pensamentos vão desarmonizando o campo celular e gerando as mais variadas enfermidades. Então, às vezes, nós mantemos um padrão de comportamento físico. Nós fazemos uma alimentação controlada. Basicamente, nós temos um cardápio. Mas em determinados dias a gente vê assim: poxa vida, parece que me fez mal o que eu comi. Mas o que eu comi é aquilo que eu estou acostumado. No entanto, eu vou lembrar que no dia anterior eu discuti com alguém, com a esposa, com o esposo, com um familiar. E aí eu vou encontrar a causa, porque quando o meu organismo vai elaborar a saúde no meu corpo, e que ele vai colher agora o que ele precisa, daquilo que eu me alimentei, que é saudável, da respiração, que eu tenho cuidado, eu faço caminhada, eu evito fumar, por exemplo, para ter uma boa respiração. Então eu tenho o oxigênio, eu tenho os elementos da alimentação que a célula precisa. E agora a célula vai pegar a energia, que é aquilo que vem do meu campo mental, para esta elaboração da organização do campo físico. Então a comida está saudável, o oxigênio maravilhoso, mas a energia está envenenada pelos pensamentos que nós estamos alimentando. E então eu me sinto mal, apesar de ter uma rotina que não diria isso. Mas se eu procurar no meu comportamento, nas minhas ações, no campo moral, eu vou encontrar ali aonde está a causa de eu não estar bem fisicamente. Então os meus pensamentos afetam a minha vida no campo físico. E eu ainda nem falei com o indivíduo que eu tinha que falar. Que não vai ser quando eu falar, porque eu ainda vou alimentar daqui para frente tanta coisa. A atitude no bem faz bem. Faz bem para nós.
Já dizem os sábios que eu preciso aprender a me respeitar. Eu preciso aprender a me respeitar. Porque se isso não acontecer, não acontecerá para com os outros. Se eu não tiver um autorrespeito por mim mesmo, e aí vai uma análise da minha vida. Como é que eu estou tratando de mim mesmo? Eu tenho esse autorrespeito por mim? Certa feita, Divaldo Franco estava fazendo uma palestra, enfim, e uma senhora muito elegante veio conversar com ele depois da palestra. E era próximo, na mesma cidade, aonde ele mora. E ela veio falar com ele, conversar com ele, dizendo que tinha viuvado, enfim, tal, pedindo a ele uma palavra de conforto, tal. Muito bem. Passou-se. Numa outra oportunidade, ela veio de novo falar com ele e convidou ele para visitá-la e tomar um chá com ela, tal, naquela atitude fraterna, enfim. E ele aceitou. Foi no dia marcado a visitá-la para tomar um chá. E conversando para lá, conversando para cá, ela disse: sabe, seu Divaldo, eu tenho me sentido muito solitária depois da minha viuvez. E eu sei que o senhor também não casou. Não casei, não. Pois é. E ela foi cantando, Divaldo. E a um determinado ponto da conversa, quando ele viu que a situação estava caminhando para esse lado, ele disse assim: minha irmã, eu quero dizer uma coisa. Se eu aceitar esse seu convite, eu perderei o meu e o seu respeito. Então nós precisamos nos respeitar. O que não quer dizer que alguém não possa ter um namoro, uma relação, um casamento. Nada disso. O que eu estou dizendo é essa nossa não vigilância sobre os nossos atos. A não termos um respeito por nós mesmos. Porque hoje em dia, de primeiro, né, era o rapaz que fazia todo aquele cortejo, a moça, enfim. Mandava bilhetinho, no tempo do colégio eu mandava bilhetinho. A minha esposa hoje recebeu vários bilhetinhos até eu chegar, né? Até eu ter coragem. Mas hoje em dia as moças não mandam bilhetinho, elas chegam direto, né? E isso é muito comum. Então o autorrespeito. O autorrespeito. Então nós precisamos ter esse autorrespeito, não só quanto a isso, mas quanto a tudo na vida. Eu me respeitar. Eu agir de uma forma ética, moral, em relação a mim mesmo. Eu me respeitar. Porque só assim eu poderei respeitar as outras pessoas. Quando eu me respeitar. Quando eu agir de forma correta para comigo mesmo. Me reconhecendo como espírito encarnado e com responsabilidades perante esta encarnação. Com esta visão que nos traz o Espiritismo, de que nós não estamos aqui uma única vez. Que nós não fomos criados no berço e vamos desaparecer no túmulo. Que esta encarnação é como que um dia de trabalho para uma vida toda. Quem não quereria, sabendo que se eu tiver um dia de atitudes corretas, eu vou ter uma vida toda, falando só dessa encarnação, uma vida toda de bem-estar. Quem não se esforçaria para ter um dia de agir corretamente, sabendo que vai ter todo o resto da vida, agora só de benefícios?
Pois o Espiritismo nos traz esta visão de que a nossa atitude correta, assumirmos as nossas responsabilidades, nos trará uma vida espiritual muito melhor. Se nós não agirmos com alto respeito, nós, quando desencarnarmos, teremos a nossa consciência nos cobrando. O porquê não agimos corretamente. O porquê fomos fracos. Já dizem os espíritos, a carne não é fraca. Porque às vezes a pessoa utiliza para certos comportamentos, a carne é fraca. A carne não é fraca. É o espírito que é fraco. E se deixa levar pelas paixões humanas, trazendo miséria para a sua vida no mundo espiritual. Porque agora no mundo espiritual ele vai viver com a consciência do que fez na sua encarnação. Então, se eu sei que se me esforçar, apesar de espírito imperfeito que somos, ninguém é anjo, vamos nos tornar anjo um dia, isso é um fato, isso é fatal. Mas se nos esforçarmos para vivermos uma vida correta, nós teremos, quando desencarnarmos, a consciência tranquila de termos assumido esta encarnação com responsabilidade, com alto respeito, agindo corretamente em relação a mim mesmo, na minha postura perante a vida, na minha postura diante daquilo que eu assumi. Às vezes me cobro quando encontro as pessoas na rua e as pessoas me conhecem. São milhares de pessoas que me conhecem. Quantas milhares de pessoas vêm aqui na Casa Espírita que me conhecem? E outras casas em que faço também palestras, em outras cidades. E às vezes a pessoa me encontra no supermercado, nosso dia a dia, me cumprimenta, me chama do nome, e eu não sei quem é. Porque eu não consigo gravar todos aqueles que me conhecem, às vezes, muito bem, porque me veem seguidamente. Ainda chegou uma moça essa semana lá em casa para falar com a minha esposa, e ela disse, eu vou lá na Casa Espírita. Eu digo, é. Não me lembro, eu não lembro. Então, a nossa atitude no dia a dia, não nos tornando exemplo jamais, porque não somos exemplo para ninguém. Muito antes, pelo contrário. Minha esposa não está aqui hoje, mas quando ela está lá no fundo e eu falo, ela só sacode a cabeça assim, digo, ai meu Deus, porque ela me conhece. Então nós não somos exemplo para ninguém. Nós temos as nossas falhas, é verdade. Mas precisamos procurar esse autorrespeito. Estava determinado período no banco, quando ainda ali no Banrisul eram filas. Então tinha uma fila para aposentado, tinha uma fila para quem vai depositar, tinha uma fila para quem vai trocar cheque, enfim. E aquilo ali, quando as pessoas entravam ali, era uma coisa, ninguém sabia o que era. E eu, na época, meu pai estava encarnado ainda, eu tinha levado ele, estou na fila dos aposentados. Ele sentou, deixei ele sentado e fiquei eu na fila do aposentado. E chegou um rapaz, um senhor de meia idade, e entrou na fila. Eu digo para ele, essa fila aqui é dos idosos. Eu estou aqui, expliquei para ele, porque o meu pai está aqui e tal. Diz, não, tá, então não é essa que eu vou. Aí foi para outra fila. E eu vi que ele entrou na fila de depósito, porque como eu levava meu pai todos os meses para ir no banco, eu sabia todos os decoros, as filas. Aí eu vi que ele entrou na fila do depósito. Eu digo, o senhor vai depositar? Diz ele, não, vou trocar um cheque. Então é na outra fila. Aí ele foi para outra fila. Tudo bem, agradeceu, tá, passou. Naquela mesma noite, eu estou na Casa Espírita fazendo atendimento fraterno na casa. E chega uma senhora. E eu estou conversando com a senhora, ela está me falando de algumas situações que está vivendo. E o esposo já estaria chegando. E quando chega o esposo, quem era? Era o mesmo rapaz que eu tinha conversado no banco. Então são situações que nós vivemos. Imagine se eu tivesse tido uma atitude grosseira com aquela pessoa.
Aí chega a noite, eu estou aqui para atendê-la no atendimento fraterno, com aquele rostinho de santo e com aquela auréola na cabeça, né? Porque às vezes a gente chega na casa espírita, diz um dos palestrantes, a gente veste o casaco de espírita. A gente chega aqui, é um doce para cá, um doce para lá, cumprimenta todo mundo, respeita todo mundo. Mas sai do portão, a pessoa tira a roupa de espírita. E é o que é. A tal ponto que uma determinada senhora disse para o marido, quando ele chegou em casa, ela estava com as malas. E ele tomou um susto. Tu vai embora, vou-me embora. Mas para onde tu vai, mulher? Eu vou para o centro espírita. Como assim eu vou para o centro espírita? Vou me mudar para lá. Mas como te mudar para lá? Porque lá tu é um santo. Eu vou para lá. Então, a nossa atitude, o nosso autorrespeito para que possamos respeitar também o outro. Para que temos uma postura na vida para ganharmos a oportunidade divina que Deus nos deu, chamada encarnação, para que tenhamos um corpo saudável, mente saudável. Não alimentemos pensamentos nocivos, vamos alimentar bons pensamentos em relação ao outro. O outro, aquela pessoa que eu estou querendo conversar amanhã, perdoar. Mas como perdoar? Perdoar? Não, não é para mim ainda. Como é que eu faço? Eu estava assistindo um canal de TV, para encerrar, ainda ontem, quando eu vi um padre que estava falando no canal de TV, eu não sei qual é o canal. E eu fiquei assistindo a conversa do padre. E ele disse assim, eu, antes de entrar para a igreja, enfim, ser padre, que eu tinha minha vida comum, eu tinha um determinado ódio pelo meu pai. Pelas posturas que ele tinha, era muito firme, era muito duro, enfim, e desenvolveu em mim essa coisa, esse sentimento negativo. E eu, assim que cheguei à adolescência, à juventude, comecei a beber. E foi me tornando um alcoólatra. A vida foi passando, e eu fui tendo contato já com a área religiosa, e decidi orar por meu pai. Então, todos os dias, eu fazia uma prece por meu pai. E passou-se um mês. Quando, no final de um mês, eu já tinha diminuído intensamente a bebida. Até que deixei de beber. E até que perdoei meu pai. Então, para perdoar alguém, ore por ele. Ore por ele. Ore por ele. E nós vamos nos melhorar. Porque começa em nós primeiro. O autorrespeito. Nós nos sentimos melhor. E nos sentindo melhor, nós convivemos melhor com os outros. Oremos. A prece é o canal. Jesus já disse, orai pelos vossos inimigos, por aqueles que vos perseguem. Sábio o nosso Mestre Jesus. Vamos orar então. Orar por nós, por nossos familiares, por nossos amigos, por nossos inimigos, por nossos afetos, por nossos desafetos, por aqueles que estão precisando de uma prece neste momento, na sua